Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 19 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Jezabel ameaça Elias. 1 Reis 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. 1 Reis 19:2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. 1 Reis 19:3. Porque vendo ele se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. 1 Reis 19:4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19:5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. 1 Reis 19:6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. 1 Reis 19:7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Elias no monte Horebe. 1 Reis 19:8. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19:9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem. 1 Reis 19:11. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. 1 Reis 19:12. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? 1 Reis 19:14. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para matirarem. 1 Reis 19:15. E o Senhor lhe disse: vai, volta para teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. 1 Reis 19:16. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá,
ungirás profeta em teu lugar. 1 Reis 19, 17. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. 1 Reis 19, 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que eu não beijou. 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Aleluia. 1 Reis 19, 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque te tenho eu feito. 1 Reis 19, 21. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Bem, vejamos alguns comentários a respeito do capítulo 19 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Diz aqui, capítulo 19, versículo 3. A segunda fuga de Elias. Berseba fica no interior de Judá, cerca de 65 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 160 quilômetros de Jezreel, uma cidade do norte. Mais uma vez, Deus supriu as necessidades de Elias de modo sobrenatural. Bem, vejamos agora o outro comentário que se refere ao versículo 8. Diz o seguinte: Horebe, outro nome para o Monte Sinai, fica no centro-sul de uma península da região noroeste da Arábia. Nos dias de hoje, esse lugar tradicional é conhecido como Jebel Musa. Vejamos os comentários que existem entre os versículos 9 e 13. Diz: a experiência de Elias com Deus no Monte Horebe é semelhante à de Moisés. Elias passou 40 dias viajando, aparentemente sem comida. Moisés jejuou durante os 40 dias em que ficou no mesmo monte. Elias se escondeu numa caverna, enquanto Moisés se escondeu numa fenda na rocha. Nas duas situações, Israel havia deixado a Deus e buscado ídolos pagãos. Os dois homens experimentaram, por fim, a presença do Senhor e receberam dele uma mensagem. Com relação ao versículo 15, o comentário é o seguinte: Ben-Hadad, o rei da Síria, naquela época já havia se aliado a Asa, rei de Judá, contra Israel, durante o reinado de Baasa. A Síria havia tomado terras ao norte de Israel e, ao que parece, continuou a atacar Israel durante o reinado de Acabe. Deus usou Elias não apenas para prever o fim da dinastia de Ori, mas também para dizer que Ben-Hadad seria derrotado por seu general Hazael. Os dois golpes militares só ocorreram vários anos depois. O último comentário em relação ao versículo 19 do livro de 1 Reis é o seguinte: Eliseu era filho de um agricultor próspero. Não há um consenso quanto à localização de Abel-Meolá, mas provavelmente ficava nas terras férteis
próximo ao Jordão, no leste de Israel. O gesto de lançar o manto sugere unção, da mesma forma como a unção com óleo indicava a escolha de um rei. Apesar de ter sido ungido, Eliseu precisava passar por um discipulado. Ao explicar o preço do discipulado, Jesus reflete as palavras de Elias. Bem, então, nós encerramos hoje a leitura do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada e o capítulo 19. Muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal A Leitura da Bíblia. Nunca se esqueça, Jesus é o único, exclusivo, suficiente, Senhor e Salvador de nossas almas. Tá bom? Então vou repetir. Nunca se esqueça, Jesus Cristo é o único, exclusivo, suficiente, Senhor e Salvador de nossas almas. Tá bom? Até o próximo encontro, se eu assim o permitir.